Tudo bem? Meu nome é Romero Marinho, eu sou membro do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, promotor aqui na comarca de Mossoró, interior, trabalho com execuções penais e estou gravando algumas aulas aqui para minha turma de crime espécie 1. Também eu sou professor universitário da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, aqui também em Mossoró, e resolvemos adiantar nossas aulas através dos vídeos para que reserve o tempo de encontro presencial para discussões de casos práticos, debates, algumas dúvidas e possibilitando assim não só que os alunos tivessem contato com esses conhecimentos, mas também toda a comunidade acadêmica e os concurseiros, né? Então, hoje nós vamos dar seguimento ao nosso curso e vamos dar uma olhadinha agora no crime de ultraje a culto, impedimento ou perturbação de ato eh, a ele relativo. Vamos dar uma olhadinha nesse crime. Vamos lá. Ultraje a culto e impedimento ou perturbação de ato a ele relativo. Artigo 208. Escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa. Impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso, detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Não brinque não, no Brasil a gente tem muito problema com isso, principalmente o pessoal que pratica crimes, aliás, pratica cultos de matriz africana. Eu trouxe até aqui um, uma reportagem que saiu lá na Rádio Agência Nacional, dizendo que ataques de casos às religiões de matriz africana cresceram 270%, certo? O segundo relatório sobre intolerância religiosa, Brasil, América Latina e Caribe, mostram que as religiões de matriz africana são as que mais sofrem com os crimes desta natureza no Brasil. Contra elas foram registrados 86 casos em 2020, de acordo com o relatório divulgado este mês. Em 2021, as notificações contra religiões de matriz africana cresceram acima de 270%, chegando a 244 casos lamentáveis, né? E outra religião também sofre ataques semelhantes, entre elas muçulmanas, judaicas e indígenas. Mais uma vez, quem vê meus vídeos sabe que eu gosto de certificar o que eu falo aqui através do QR Code. Aponte o QR Code, você vai ter a notícia completa, é uma notícia lamentável. A gente sabe que vivemos em um país de pluralidades, de tolerância religiosa, mas às vezes acontece das outras pessoas não entenderem que a gente não pode ter um pensamento unificado numa sociedade e que umas pessoas podem pensar diferente das outras e praticar e viver de acordo com essa prática, né? Então acaba acontecendo o quê? Alguns situações desagradáveis no sentido de invadirem locais de cultos religiosos ou pegar objetos e fazer algum tipo de desrespeito. Continuando aqui a nossa exposição, claro, no artigo 5º da Constituição diz: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e à sua liturgia. Continuando aqui na nossa Constituição, diz lá no artigo 19, é vedado à União, aos Estados do Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-las, embaraçar-lhe o funcionamento ou manter com ela os seus ou seus representantes. Relação de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. A gente sabe que o Brasil é um país, vamos dizer, majoritariamente cristão, e hoje nós temos 30% de evangélicos, outros tantos católicos, acho que até mais supera. Tem uma questão aí porque o evangélico ele não batiza crianças, exceto a presbiteriana, né? Então não vai para a contabilidade aí da população, né? Já o católico ele já batiza, mas enfim, é majoritariamente cristão. E a gente vê muito, por exemplo, prefeituras, governo do estado patrocinando marchas para Jesus,
procissões, enfim. Mas isso não quer dizer também que, por exemplo, lá em João Pessoa, que é a minha cidade natal, a gente tem um dia lá dedicado a Iemanjá, que é uma religião de matriz africana. Então, o fato de o Brasil não permitir que o poder público adote uma religião e patrocine, estabeleça com ele relações viscerais, não impede de ter um relacionamento de interesse público. A gente sabe que qualquer religião ela vai trazer bons resultados para uma sociedade, porque vai trazer valores, vai trazer condutas que geralmente, na sua maioria esmagadora, eles vêm possibilitar uma convivência mais harmônica. Mas, continuando aqui a nossa exposição, vamos aqui passar para o nosso slide. Ah, só lembrar que o Brasil é um Estado laico, né? Estado laico significa que ele acredita, significa que ele não adota nenhum tipo de religião muçulmana, judaica, budista, shintoísta, qualquer um de raiz africana, seja o que for, permite que as pessoas adotem qualquer religião e também que não tenham religião. Pessoas que não acreditam em uma existência transcendental, uma existência metafísica, ok? A Jorge Miranda vai nos dizer que a liberdade religiosa não consiste apenas em o Estado a ninguém impor qualquer religião ou ninguém impedir de professar determinada crença. Consiste ainda, por um lado, em um Estado permitir ou apropriar a quem seguir determinada religião o cumprimento de deveres que dela decorrem, em matéria de culto, de família ou de ensino, por exemplo, em termos razoáveis, e consistem, por outro lado, e sem que haja qualquer contradição, em um Estado não impor ou não garantir com as leis o cumprimento desses deveres. Muito bem. Mas vamos para a conduta típica, né? A aula aqui não é de liberdade de consciência, mas vamos para a conduta típica. Primeiro, escárnio público. Pega esse termo, escárnio público, por motivo de religião. Zombar, troçar de alguém, ridicularizar, humilhar publicamente. Se for reservadamente, vai para outro tipo penal. Tem que analisar o caso. Pessoa determinada e não grupo. Tem que ser uma pessoa determinada e não grupo. Função, atividade exercida por padres, pastores, freiras, rabinos, no desempenho da missão religiosa que escolheram. Outra conduta criminosa, impedimento ou perturbação de culto religioso. O que é impedir? Evitar que comece ou paralisar a cerimônia já em andamento. Perturbar é tumultuar, embaraçar ou atrapalhar culto ou cerimônia religiosa. Não depende do local. É muito comum termos cultos, atividades campais ou atividades muito ligadas à natureza, questões religiosas, principalmente de raiz afro. Então não existe um local específico, mas que nesse local que se escolheu, livremente, direito de reunião livre, se perturbou aquele evento religioso. Vamos lá? Nelson Grilo vai dizer o que? A ação pode consistir em impedir ou perturbar o ato do culto religioso. Impedir é evitar que comece ou que prossiga o ato. Perturbar é desnormalizá-lo, tumultuá-lo, quebrar-lhe a regularidade. Não basta, neste último caso, um simples desvio de atenção ou reconhecimento dos fiéis, recolhimento dos fiéis. É necessária a alteração material sensível do curso regular do ato. O meu executivo, em qualquer caso, é onimodo, ou seja, onímodo, desculpe. Violências, vias de fato, ameaças, altos brados, vozes propositalmente dissonantes, com as rezas ou cantos religiosos, ruídos de matraca, bater palmas, disparos de tiro, explosão, emissão de gases tóxicos ou fumaça incomodativa
colocação de obstáculos à entrada do templo. A outra conduta é o vilipêndio público do ato ou objeto religioso. Então, vilipendiar é o quê? Alvitar, menosprezar, ultrajar ato ou objeto do culto religioso, que pode vir quebra de imagens sacras, que é muito comum na Igreja Católica, né? De rasgar livros sagrados, as religiões que possuem livros como Bíblia, Alcorão, Torá, eles têm um valor significativo para os seus, para as pessoas que aderem a seus ritos e, vamos dizer, atentar contra ele realmente é muito significativo. Muito importante, assim, o objeto do culto religioso, altar, púlpito, paramentos, turíbulos. Turíbulos, para quem não sabe, é aquele é usado na Igreja Católica para aquelas situações em que se coloca um incenso lá dentro e o padre balança assim, aí fica saindo a fumaça assim, né? Vamos lá. A prática de mais de uma conduta no mesmo contexto constitui crime único. Nutt vai dizer que o tipo penal exige que o ultraje seja feito em local público ou acesso ao público, como realizado através de meios de comunicação, não se configurando o delito quando o vilipêndio é realizado em lugar privado, sem divulgação. O objetivo é impedir que várias pessoas tomem conhecimento das manifestações desairosas a respeito de determinado ato ou objeto de culto religioso, o que pode ferir a liberdade de culto ou de crença. Aí vamos lá. Eu estou usando aqui a imagem do Dr. Martin Luther King Jr. para fazer essa pergunta. Então, o cara aí, na minha imagem, jogou um ovo nele. Então, e o escárnio? Se o escárnio atinge a honra do sacerdote, estou usando pastor evangélico, mas poderia ser um padre, um pastor, um bispo, um babaulixá, seja quem for. Se atinge a honra do sacerdote, como é que vai resolver isso? Então vamos lá. Rogério Sanches Cunha, promotor de justiça do Estado de São Paulo, diz o seguinte: o crime contra a honra, injúria, resta, nesse caso, absolvido pelo artigo 208 do Código Penal. O princípio da consunção, aquele princípiozinho que nós aprendemos lá no conflito aparente de normas, pois o escárnio foi o meio para ferir o sentimento religioso. Vamos continuar. Classificação doutrinária é importante. Todo estudante de direito tem isso em mente. É um crime comum, qualquer pessoa pode cometer como sujeito ativo. Agora, passivo, não. Ele é próprio. Ele requer a qualidade de estar no ambiente religioso, ser pessoas religiosas, né? Tá certo? Ele é doloso, depois nós vamos ver duas situações que a gente não enxerga dolo, a gente cria, né? Logicamente. Omissivo ou omissão imprópria, se tiver aquela figura do garante, de forma livre, instantânea, acontece uma vez, mundo subjetivo, plurissubsistente, como regra, transeunde, como também regra. Pode deixar vestígio, mas aí tem caso Hungria aqui. Pesquisando, dê uma olhadinha aqui em Hungria. Ele cria duas situações em que há a conduta, mas não há dolo. Veja primeiro aí. Dois fiéis brigaram por motivos pessoais durante a procissão e acabaram derrubando e quebrando um andor, que é o local onde vai as imagens dos santos, né? Com a imagem do santo. Não há artigo 208, faltou a vontade de vilipendiar a religião. Outra situação, um devoto irritado, porque o santo não atendeu seu pedido e dá uma tapa na imagem. Isso acontece muito com Santo Antônio. Existe uma crença católica, lógico que não referendada pela igreja, mais popular, de que quanto mais maltratar o Santo Antônio, mais ele vai atender. Mas, enfim, isso é uma crença lá que a gente não corrobora no sentido de que vilipendia a imagem, né? A Hungria defende que o fim supersticioso afasta o dolo do ultraje. Não é crime contra o sentimento religioso. Continuando, sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, inclusive pastores, sacerdotes ou ministros de outra religião e até da sua mesma,
religião. Pode acontecer, por exemplo, numa situação em que está havendo um dissenso interno e algum pastor, padre ou ministro religioso, ele vem impedir o cometimento aliás, ele vem impedir a realização do ato por um dissenso, não é incomum, e o sujeito passivo é um crime vago, imediatamente à coletividade e imediata à pessoa que sofre a ação direta, que são os fiéis e os sacerdotes, daí exigir uma. Daí ele se torna próprio em relação ao sujeito passivo. Mas ele é também um crime vago. Fragoso vai nos dizer que estes crimes violam diretamente interesses coletivos, motivo pela qual o sujeito passivo deles é primariamente o corpo social. Será sujeito passivo particular ou secundário, qualquer pessoa física ou jurídica que sofre a ação incriminada. O objeto material pode ser a pessoa que foi escarnecida publicamente por motivo da crença ou função pública, a cerimônia ou o culto religioso que foi impedido ou perturbado, e o ato ou objeto do culto religioso. Bem, juridicamente protegido é o sentimento religioso, independente da religião professada. Secundariamente, protege a liberdade de culto e de crença. Vamos lá. Ah, então, falando sobre consumação e tentativa, a consumação a gente vai ter três figuras. A primeira figura ela vai ser o escarnecimento. Nesse caso, a, ela vai acontecer como quando houver o escarnecimento da pessoa determinada. Segunda figura, consuma-se com efetivo impedimento. No início ou durante a cerimônia, a terceira, consuma-se com efetivo vilipêndio, isto é, o menosprezo a ato ou objeto religioso. Quanto à tentativa, nós vamos dividir aqui. Ó, escarnecer via ofensa verbal é inadmissível, porque é um crime único subsistente. Contudo, Piarigeli, ele vai nos dizer que admite se a ofensa for escrita, possibilidade de fracionamento do intercrimes. Agora, impedir, perturbar e vilipendiar atos ou objetos é plenamente admissível. Então, vou colocar até um exemplo. Ó. O agente é contido pelo segurança antes de conseguir invadir o altar. A Magalhães Noronha vai dizer que o delito tanto pode ser material, como de mera conduta ou simples atividade. Na primeira hipótese, temos os atos de destruir imagem, atirar lixo sobre o objeto do culto. Na segunda, por exemplo, é epigrácia, né? Quando você encontra esse daqui, ó, é por exemplo, tá certo? Epigrácia. A injúria verbal, como se alguém, a honra em que os fiéis estivessem reunidos, proferir impalpérios contra o ato que se realiza. Vai ter uma majorantezinha aí. Parágrafo único, se há emprego de violência, a pena é aumentada de 1/3, sem prejuízo da correspondente violência. Nós temos aqui um sistema de cúmulo material. Sanches, ele vai dizer que isso daqui é um bis in idem, mas é aceito tanto na doutrina como na jurisprudência, tá certo? César Roberto Bittencourt disse o artigo 208, parágrafo único, não criou uma espécie sui generis de concurso material, mas adotou tão somente o sistema de cúmulo material de aplicação da pena, a exemplo do que fez em relação ao concurso formal impróprio. Assim, quando a violência empregada na prática de crime em exame constitui em si mesma outro crime, haverá unidade de ação e pluralidade de crimes. Estaremos diante do concurso formal. Rogério Greco disse: não nos parece correto utilizar a violência para, em um mesmo instante, aí ele está junto com Sanches, né? Majorar em 1/3 a pena do delito tipificado no artigo 208 do Código Penal e, além disso, fazer com que o agente seja, por ela, responsabilizado criminalmente por meio de outra figura típica. Caso a violência seja utilizada para ambas as situações, ocorrerá o chamado bis in idem, cuja aplicação é repudiada pelo moderno direito penal. Ah, vamos trazer algumas situações particulares. Olha, lá no Estatuto do Índio,
Tem que até mudar o nome, né? Acho que tem que ser Estatuto Indígena. Mas no Estatuto Índio, lá no artigo 58, diz: constitui crime contra o índio e a cultura indígena escarnecer a cerimônia, rito, uso, costumes ou tradição culturais indígenas, vilipendiá-los ou perturbar de qualquer modo a sua prática. Detenção de 1 mês a 3 meses. Exatamente igual, mas pelo princípio da especialidade, se for uma situação em que envolve religião indígena, vai ter que vir para cá. Lembrar que a gente teve uma modificação recente na lei de racismo relativamente à pena, certo? Então, na lei do racismo, 7.716, lá de 89, foi acrescentado esse parágrafo segundo, mas recentemente foi modificada a pena. Parágrafo segundo, ele vai dizer o que, se qualquer dos crimes previstos neste artigo for cometido no contexto da atividade esportiva religiosa, é que nos interessa aqui no momento, artística ou cultural destinada ao público, reclusão de 2 a 5 anos, veja como é salgado, e proibição de frequência por 3 anos a locais destinados à prática esportiva, artística, cultural, destinada ao público, conforme o caso. Tá certo? Então, aqui a gente vai ter um caso especial envolvendo a questão religiosa. Vamos continuar. Como nossos dois últimos crimes são crimes bem pequenininhos, não compensa a gente criar outro vídeo. Então, vamos continuar nesse vídeo, tá certo? E vamos ver outro crime, que é destruição, subtração ou ocultação de cadáver. Está lá no artigo 211, olha. Destruir, subtrair ou ocultar cadáver ou parte dele. Reclusão de 1 mês, de 1 a 3 anos e multa. Vamos ver aqui, ó. Jovem de 18 anos é preso e namorada de 16 é apreendida, porque ela é menor de idade, né? No Espírito Santo, suspeito de enterrar o corpo de um bebê no quintal de casa, em Minas Gerais. Adolescente de 16 anos contou à polícia que ela e o namorado enterraram o bebê no fundo da casa da avó. Eles foram presos em Nova Venância, norte do Espírito Santo. A Polícia Civil do Espírito Santo prendeu um jovem de 18 anos e apreendeu a sua namorada de 16 em Nova Venécia, norte do Espírito Santo. O casal é suspeito de enterrar o corpo do filho recém-nascido no município de Ouro Verde, Minas Gerais, e depois fugir para o estado capixaba. Em depoimento à polícia, a adolescente confirmou à polícia que ela e o namorado enterraram o corpo do bebê no fundo da casa da avó, na cidade mineira de Ouro Verde. Entretanto, de acordo com o delegado, ela não informou se a criança foi assassinada, limitando-se a dizer que seu namorado sufocava o recém-nascido. Então, aqui nós temos um caso que parece ser ocultação de cadáver. A criança morreu, mas, enfim, vai caber à Polícia Civil do Espírito Santo, né? O cadáver abarca seu sentimento, tanto o natimorto quanto o feto, desde que esse já tenha atingido a maturidade necessária para a sua expulsão. O Fragor diz que o natimorto, quer dizer, aquele que já nasce, já é expulso da placenta sem vida, né? É cadáver, porque inspira sentimento de coisa sagrada, vida, ser humano. Porque é tratado socialmente como um defunto, precisa ser enterrado no local adequado. Evidentemente, é menor o dano social no vilipêndio de um cadáver de um natimorto, mas isso não interessa a questão, pois diz respeito ao grau do dano, ou seja, o que Carrara chamava de força moral objetiva do crime. Então, lembrar que natimorto também está aqui englobado nos termos desse crime, né? Conduta criminosa é destruir, que vai ser o quê? Aniquilar, fazer perder a forma original, suprimir, etc. Total ou parcialmente o cadáver. Subtrair é retirar do local onde originalmente se encontrava. Ocultar é esconder o cadáver ou mesmo parte dele, fazendo-o desaparecer sem, contudo, destruí-lo. Um tipo misto alternativo. É um crime comum, tanto sujeitativo como passivo, é um crime vago,
Família do morto é a coletividade, não é o morto, não, viu? Lembrar que não é o morto, é a família do morto, é a família do morto e a coletividade, o sujeito passivo. Né? Quem é atingido, né? O doloso, ele é comissivo, ele é cometido de forma livre e instantânea, como regra, exceto a ocultar, porque ocultar aí já dá um sentido de permanência. Ele é material, monossubjetivo, plurissubsistente, transeúndo ou não, vai depender das hipóteses concretas. Sujeito ativo pode ser qualquer pessoa e passivo é a coletividade, particularmente a família do morto. Não o morto, pelo amor de Deus. O morto não tem mais direito. Objeto material, o corpo humano morto, enquanto mantiver forma, poderá ser destruído, subtraído ou ocultado total ou parcialmente. Está fora a múmia, aquelas nós temos múmia aqui nas Américas, né? Alguns povos originários daqui faziam mumificação das pessoas, mas aí elas estão fora, tá bom? Bem juridicamente protegido é o sentimento de respeito aos mortos. Consumação, consuma-se com a destruição do cadáver, podendo ser parcial, destruição e subtração, isto é, a retirada do corpo da esfera de vigilância ou proteção de quem de direito ou com a sua ocultação, caso às vezes uma faculdade de medicina, né? Ou seja, fazendo desaparecer mesmo que temporariamente, e a tentativa, logicamente, é possível. E o feto natimorto, a gente já adiantou, está aqui, ó. Piarigeli vai nos dizer o seguinte: primeiramente, a de que o natimorto e os fetos não são cadáveres porque estes pressupõem a vida extrauterina, ou seja, vida autônoma. Cadáver entende o resto examinantes de um homem que tenha vivido. O segundo posicionamento diz: admite a existência do delito ainda quando se trata de natimorto e de feto com mais de 6 meses de gestação, desprezando, pois, o requisito de vida extrauterina. E a terceira posição, corrente, que prepondera na doutrina nacional, admite-se, como a gente já falou anteriormente, quando se trata de natimorto, sob o fundamento de que essa hipótese inspira o mesmo sentimento de respeito e coisa sagrada, porque é tratado na vida social como defunto. Nós já falamos, custa nada reforçar. Vamos agora para o último tipo penal do nosso curso, que é vilipêndio a cadáver. Vilipendiar cadáver e suas cinzas. Detenção de 1 a 3 anos e multa. Vamos ver aqui, ó. Vilipêndio a cadáver, crime pela qual mestrando foi indiciado no Piauí. O mestrando Tiago Mason, 28 anos, que matou e estuprou a estudante Janaína Bezerra, 22, foi indiciado, entre outros crimes, por vilipêndio a cadáver. Este é o crime que demonstra desrespeito quando o corpo e as cinzas de uma pessoa morta são tratadas com desdém. Então, o Tiago, ele matou essa jovem, Janaína, e fez sexo com o cadáver dela. Não era estupro, porque ela já não estava viva, mas era vilipêndio a cadáver. No caso da Universidade Federal do Piauí, Tiago Mason repetiu o ato de violência sexual quando a vítima já estava morta, conforme esclareceu o inquérito da Polícia Civil do Piauí. O crime ocorreu cerca de 10 dias dentro do prédio da Universidade Federal do Piauí durante o evento conhecido como Calorada. Vamos aqui continuar. Vilipendiar, menoscabar, aviltar, tratar com desprezo, ultrajar e pode ser praticada de diversas formas, com palavras, gestos, escritos, enfim. Trouxe aqui alguns exemplos. Né? Tirar as vestes do cadáver, espalhar assintosamente as cinzas, escarrar ou jogar detritos ou impurezas sobre ele, o cadáver, cortar alguns membros com o propósito de escarnecer, urinar nas cinzas, defecar ou derramar líquidos imundos sobre ele, o cadáver. Genival Veloso França, que é um dos maiores médicos legistas do planeta, que é aqui vizinho ao estado da Paraíba, nos diz que um dos tipos mais tops de prevenção sexual é a necrofilia. Manifesta-se pela obsessão e impulsão de praticar atos sexuais com cadáver,
Muitos desses indivíduos chegam a penetrar no cemitério e violar os corpos retirados dos túmulos. É um crime comum, no sentido de no sujeito ativo, sujeito passivo é um crime vago, doloso, não existe o tipo culposo, só doloso. Ele é comissivo, admite a omissão imprópria, de forma livre, instantâneo material, monossubjetivo, plurissubsistente, transeunde ou não, dependendo da hipótese concreta. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, como a gente já falou, inclusive parente do morto, e o sujeito passivo, os familiares e amigos do morto e imediatamente a coletividade. O objeto material tutela-se o cadáver e as suas cinzas, isto é, os menores fragmentos possíveis de um cadáver, podendo incluir partes. Bem juridicamente protegido é o sentimento de veneração que se tem pelos que já faleceram. Consumação, consuma-se o crime com o ato ultrajante quando material ou simplesmente com o vilipêndio, se for verbal, junto a e sobre o cadáver e as cinzas. Tentativa é lógico, é possível, porque alguns tipos são materiais. Então, pessoal, diante dessa exposição aqui, nós encerramos os tipos penais aqui do nosso curso. Espero que tenha ficado bem claro. A ideia nunca foi ter menos aula, mas mais aulas, porque nós acrescentamos essas horas, esse tempo aqui que nós dedicamos a fazer os vídeos, às atividades pedagógicas da sala de aula, para tornar a coisa bem viva e vibrante, tá bom? Então, muito obrigado. Você que não é nosso aluno, pode compartilhar, o aluno também pode compartilhar, pode passar para aquele colega que está fazendo a graduação em Direito, ele também está fazendo concurso público, acredito que vai ajudar de alguma forma. Muito obrigado, fique com Deus